Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou a Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou. Ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas aos surdos que faz ouvir e aos surdos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui no santuário, você que está em casa nos acompanhando pelo sistema Canção Nova de Comunicação, a liturgia dessa sexta-feira vem nos falar de uma das funções da Palavra de Deus, para que possamos abrir os nossos ouvidos, para que escutemos e ponhamos em prática aquilo que a Palavra de Deus fala, porque ela é luz e lâmpada para nossos passos. Por isso, na primeira leitura que nós ouvimos, o autor sagrado narra para nós que Israel rebelou-se contra a casa de Davi. Isso aconteceu porque ele não teve a capacidade de ouvir a Deus, o Senhor Deus de Israel. Assim, meus irmãos, a primeira leitura de Reis de ontem nos falam que as mulheres fizeram com que Salomão pudessem desviar o seu coração e endurecer o coração, ou seja, Salomão endureceu seu coração porque ele não ouviu a palavra de Deus. E por vezes, meus irmãos, minhas irmãs, eu e você também somos como Salomão, como esse povo de Israel, que rebela-se contra a vontade de Deus, que reclama, que murmura e com isso não tem a capacidade de ouvir. Assim, meus irmãos, o Salmo 80, que o salmista disse: quem ouve meu povo, porque sou o teu Deus. Ou seja, Deus está pedindo não a nossa atenção auditiva, mas Ele quer que abramos nosso coração para que possamos escutar a sua palavra e poder corresponder. Assim podemos nos perguntar: será que de fato eu tenho escutado a palavra de Deus e ela tem produzido efeitos, frutos de conversão na minha vida? Ou tenho fechado os ouvidos para a palavra de Deus para que ela não penetre? Talvez eu e você que esteja aqui no santuário, ou você que nos acompanha em casa, esteja sendo visitado por Deus nessa tarde, de ouvir a palavra de Deus para que possamos colocar em prática. Porque o Evangelho nos fala dessa realidade, de um caminho que precisa ser aberto, os ouvidos para caminharmos a Deus. Pois o ser humano, ele é teimoso e às vezes quer desviar da vontade de Deus, fazendo as coisas por sua vontade. Foi o que o evangelista nos apresentou, um homem surdo que tinha dificuldades de falar. Assim, meus irmãos, este homem surdo que o evangelho apresenta, talvez seja eu e você, que possamos nos colocar nessa situação deste homem. Será que eu não tenho sido surdo para as coisas de Deus? Pois o Senhor quer curar nossa surdez espiritual. E Jesus no Evangelho disse: Éfata, isto é, abra-te. Ou seja, o Senhor quer que eu e você hoje nos abramos para a vontade de Deus, os nossos ouvidos, mas também o nosso coração. Para que isso possa acontecer, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ter 3 atitudes. A primeira, a de acolher; a segunda, de obedecer; e a terceira, de alinhar o nosso coração.
Ou seja, acolhendo a palavra, obedecendo e alinhando o nosso coração em conformidade com ela, nós vamos ser capazes de escutar a palavra de Deus e viver de acordo com ela e não conforme a nossa vontade. O grande Santo Agostinho nos fala: a escuta é um chamado interior, não apenas de um som externo, mas é uma graça que toca o coração e move a conversão. Assim, Santo Agostinho vai dizer que o verdadeiro mestre é Cristo que fala dentro de nós. Por isso, Santo Agostinho foi capaz de dizer: tarde te amei, ó beleza tão antiga, eis que estavas fora enquanto estava dentro. Meus irmãos, para que possamos acolher a palavra, obedecer e alinhar ela em nosso coração, nós precisamos ter essa capacidade de olhar para dentro de nós, porque a verdade está dentro de nós e não fora. Portanto, meus irmãos, o mundo de hoje, por vezes, nos rouba que não escutemos a Deus com seus barulhos externos. Muitas coisas, postagem que vemos, isso faz com que desviemos o nosso olhar, o nosso ouvido e o nosso coração para ouvirmos o que Deus tem a dizer. Pois o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que tem a capacidade de escutar, mas para que possamos escutar, a gente precisa acolher, obedecer e alinhar o nosso coração. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, você aqui no santuário, você em casa, peçamos ao Senhor essa graça de, nessa celebração, podermos escutar a palavra de Deus, obedecer e alinhar ela conforme a vontade de Deus, para que assim possamos ser verdadeiros discípulos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.